Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te recebo no meu coração, na minha alma, na minha vida, na minha casa. Eu sou teu. Faz de mim tua morada, como fizeste de Nossa Senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, palavra que deu tema, que deu direção para esse nosso encontro. Palavra que guarda uma graça toda especial para nós nesse retiro. Há uma bênção de Deus para cada um de nós nesta palavra. Mateus capítulo 8. Mateus 8. Enquanto você vai encontrando aí na sua Bíblia, eu digo um pouquinho de mim para a gente se conhecendo rapidamente. O meu nome é Márcio Mendes, eu sou membro da comunidade Canção Nova, uma comunidade que é irmã da comunidade Obra de Maria, que tem uma história linda juntas, essas duas comunidades. A comunidade Canção Nova foi fundada pelo Padre Jonas Abib, já ouviu falar? Maravilhoso, Padre Jonas, deixa a gente com tantas saudades, né? Padre Jonas deixa saudades porque agora já falecido, não é? Mas sempre presente junto de nós por meio da sua palavra viva, da sua espiritualidade. Sou casado com a Rose que você acabou de conhecer. Somos casados há 25 anos, temos 2 filhos. O meu filho mais velho se chama Rafael, ele tem 24 anos, vai fazer 25 no mês que vem. O meu filho mais novo se chama Lucas, tem 22 anos, vai fazer 23 anos no mês que vem também, não é? Já estamos só eu e a Rosemarie em casa, apenas os dois, há mais de 5 anos, porque o Rafael já não mora conosco há uns 9, fez concurso, passou, já é um oficial da Marinha do Brasil, não é? Formado, graças a Deus. E o Lucas ingressou no curso de formação de oficiais do Exército. Os dois escolheram a carreira militar, uma carreira linda, 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 promissora, muito boa. Eles escolheram essa carreira e o Lucas no ano que vem, se Deus quiser, também se forma. Então será um tenente, um oficial do Exército. E somos uma família muito feliz mesmo, graças a Deus. Uma família que se ama, uma família que gosta de estar junto, de conviver, porque olha, há 9 anos que o filho está fora, então quando não gosta, não volta para casa. Quando não gosta, você tem que ficar buscando, né? Lá em casa é o contrário, lá em casa eles ligam e dizem, vão estar aí esse final de semana? Vão em retiro de novo, não é? Então ao mesmo tempo que dói um pouquinho por a gente não estar, é um elogio, você saber que o seu filho não quer simplesmente voltar para casa, mas quer encontrar você, quer encontrar a mãe, quer encontrar o pai. Isso é uma coisa maravilhosa. E é um dom de Deus. Tem alguma coisa de esforço e de empenho nosso, mas é sobretudo um dom de Deus. É uma graça que se realiza na vida de todos nós, não só minha e da Rose. Quando nós vamos permitindo que Deus seja o primeiro na vida da gente. Assim como uma enfermidade não se cura da noite para o dia, nenhuma doença se cura da noite para o dia, gente. É estabelecida a cura e ela vai se realizando, não é? Você de repente encontra um bom médico, um bom tratamento, e ali começa o fim da doença, não é assim? E você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e quando vê, aquela enfermidade se tornou apenas uma lembrança antiga no passado, que às vezes fica até esquecido que um dia você ficou doente.
A mesma coisa acontece com a família da gente quando nós deixamos Deus entrar na nossa casa. Ele vai curando, Ele vai transformando. E de repente, quando você vê, você está numa família completamente renovada, feliz, que se ama, e que isso aconteça com você. Aconteça com a sua casa, aconteça com a sua família, porque você está aqui buscando Deus, não é isso? Ninguém busca Deus sinceramente sem encontrá-lo. Ninguém. Ninguém vai sair desse encontro sem o que veio buscar. Se o que você veio buscar é primeiramente a graça de Deus na sua vida. Então, olha, confiança. Você não veio aqui para ver se Deus vai te atender. Você não veio aqui para ver. Você veio aqui porque o Senhor te atenderá e já está te atendendo, e você já está vendo sinais da presença dele junto de você. Não é isso? Nesse calor que está nos envolvendo, nessa alegria que vai tomando conta do coração, parece que a gente encontra colo aqui, não é isso? Isso não é à toa, isso não é simplesmente um ambiente. Às vezes a gente pensa, não, porque a natureza está nos abraçando. Olha, no meio da natureza você também pode estar perdido. No meio da natureza você também pode encontrar motivo para desespero. A natureza nos ajuda, mas é no colo de Jesus e de Nossa Senhora que você está agora. É por isso que você está sentindo esse bem, essa paz, esse consolo. Alguns até com vontade de chorar. Sabe? Esses dias um rapaz, ele veio conversar comigo. Ele já estava indo embora quando eu puxei ele de volta e eu abracei ele. No que eu abracei aquele rapaz, ele desmantelou. Chorou de um jeito que não dava para explicar. Porque quando a gente é abraçado com amor, a gente chora, às vezes até sem saber explicar. Então isso que você está sentindo é um sinal de que nosso Senhor tomou você nos braços. E esse fim de semana será um fim de semana inesquecível para nós, de profunda cura, de transformação. Sabe, porque não é um jogo de palavras, não é uma ideia plantada, não é induzir as pessoas a acreditar numa coisa e por isso elas acabam melhorando um pouquinho, porque você foi convencendo as pessoas. Não é nada disso, gente. Uma noite de oração mudou completamente a minha vida, completamente. Eu fui numa noite de oração, com a autorização dos meus pais. Eu tinha 14 anos, era um grupo de oração de pessoas adultas. Eu fui a contragosto. Meus pais nem queriam muito que eu fosse, mas deixaram eu ir. E eu fui sem saber para onde eu estava indo, sem saber o que eu ia encontrar. O que eu posso lhe dizer, que o que aconteceu comigo naquela noite, em 1 hora, de um grupo de oração, me mudou tão completamente que um dia eu cheguei a flagrar a minha mãe dizendo para as pessoas de um encontro que ela não conseguia me reconhecer, que eu era estranho, que eu tinha que ficar diferente demais. E o diferente, tudo para melhor, porque eu era triste, de repente não era mais. Eu era infeliz, agora eu tinha felicidade. Eu tinha alegria, eu sorria. Antes eu era uma pessoa reativa, sempre pronto a brigar. E de repente eu me tornei uma pessoa mais compreensiva, capaz de escutar. Aos 14 anos de idade eu tinha uma tristeza mortal dentro de mim. Eu tinha muita mágoa, inclusive da minha família. E de repente, sem ninguém precisar dizer nada, porque o Espírito Santo diz dentro de nós, eu resolvi perdoar tudo a todos completamente. Perdoar pai, perdoar mãe, os conflitos que nós vivíamos em casa, as coisas que a gente vivia com parente, porque com 14 anos de idade a gente já viveu alguma coisa já, né? E aceitar fazer isso que Deus estava me levando a fazer
foi cura para mim, que renovou completamente a minha vida. Então tenha confiança, tenha fé de que o Senhor trouxe você aqui, não foi para nada, trouxe você aqui para tudo. Inclusive Ele sabe as suas maiores necessidades, os seus maiores anseios. Ele sabe do que você precisa, mais do que você mesmo sabe. Porque talvez se alguém chegasse para você e pedisse para você resumir, não é? Numa palavra, numa frase, as suas necessidades, você não soubesse fazer isso. Então, eu e você, às vezes não damos conta de colocar em palavras as nossas necessidades, porque nem nós as conhecemos profundamente. Você, por exemplo, não sabe os motivos pelos quais todas as coisas que estão acontecendo na sua vida estão acontecendo. Você, por exemplo, não sabe por que você é assim, desse jeito que você é. Você está sentado do lado de alguém que você conhece? Está? Olha para essa pessoa, nos olhos, no fundo dos olhos, e faz uma perguntinha para ela, por favor, em meu nome. Olha no fundo dos olhos dela e pergunta para ela: por que você é assim, desse jeito? Hã? Pergunta para ela: não podia ser um pouquinho diferente, não? Melhorar um bocadinho? Hã? Por que você é assim? Responde, a pessoa está te perguntando. É falta de educação não responder. Você sabe responder? Não sabe. Às vezes nós começamos a dar desculpas para a maneira como nós somos, para justificar o que nós fazemos, mas desculpas não curam um coração ferido. Que desculpas que a gente dá? Eu sou assim porque lá em casa a gente sempre passou muita necessidade. Eu sou assim porque eu tenho trauma de carência, de necessidade, de passar aperto, né? De privação, é a palavra que eu estava procurando. Eu sou traumatizado por privações, porque a gente não tinha o que comer, porque a gente não tinha como passear, porque a gente não tinha o que vestir. Eu sou desse jeito porque o papai era alcoólatra. Eu sou desse jeito porque mamãe era agressiva, mamãe era violenta, mamãe tinha esquizofrenia, mamãe era bipolar, mamãe era depressão, papai era violento. Eu sou assim porque eu nasci numa família muito grande e a gente não teve a atenção que a gente merecia. Eu sou assim porque nunca nada na vida deu certo para mim. Porque quem eu gosto não gosta de mim, e quem gosta de mim eu não gosto. A vida inteira foi assim.
se abandonar confiantemente nas mãos dele e dizer: eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer transformar a minha vida, e eu me entrego nas tuas mãos, faz comigo o que o Senhor quiser. Você não gostaria de fazer essa experiência? Você tem essa confiança para se abandonar assim nas mãos de Jesus? Então eu quero que você pegue comigo essa palavra que está em Mateus 8. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. E eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E Jesus então lhe disse: vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. Palavra da salvação. Vamos aplaudir, mas assim com força, a palavra de Deus. Aplauda para valer. Aplauda Jesus, aplauda o que Ele faz, aplauda o nosso Salvador. Amém. É para ti, Jesus, essa palma. Tendo Jesus descido a montanha, o que Jesus estava fazendo no alto da montanha? Orava. Jesus orava. Todas as vezes que na Bíblia você ouvir ou ler que está escrito assim: ele estava no alto da montanha, estava no alto da montanha, no alto do monte, subiu a montanha, desceu da montanha. A montanha na Bíblia não é um lugar geográfico. A montanha na Bíblia é um lugar teológico. Como assim? É um lugar de oração. Quando falar que estava no alto, significa que estava fazendo o quê? Estava orando, estava rezando. Jesus estava em oração e uma grande multidão o seguiu. Porque onde há oração, onde há fé, onde há a presença de Deus sincera, olha aqui, o povo se reúne para rezar. Olha a sua volta, olha do seu lado, olha atrás de você. Também eu estou aqui por causa de Jesus. Onde há a presença de Deus, uma multidão se reúne. Igreja que o povo não vai, é porque está faltando Deus ali. Me desculpa dizer assim, mas é verdade. Não adianta ser padre, não adianta ser missionário, não adianta ser freira, não adianta ser religiosa, não adianta ser celibatária, não adianta ser missionária leiga, coordenador de grupo de oração, coordenador de pastoral. Não adianta. Se você não for uma pessoa de oração e naquele lugar não se manifestar a presença de Deus, as pessoas não aparecem, porque de verdade o nosso coração tem sede de Deus, tem sede de Jesus. A gente não está procurando uma estrela, não é verdade, gente? Ninguém está procurando aqui um popstar. Nós estamos procurando o sol da justiça que traz a cura em seus raios. É Jesus nosso Senhor que nós estamos buscando. E uma grande multidão seguiu. E eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Você não precisa se ajoelhar, mas põe a mão no seu coração agora. Se curve a sua cabeça, curve o seu corpo, como aquele leproso fez diante de Jesus, e diga para Jesus agora: Senhor, se queres, podes curar-me. Senhor, se
se queres, podes curar a minha família. Senhor, se queres, podes curar aquele que lá em casa ficou. Eu creio, Senhor. Amém, amém. E tanto pode que, se você continuar a leitura desta palavra, que para nós interessa mais agora, os versículos do 1 ao 4, mas a cura de nosso Senhor Jesus Cristo não está presa, não está encaixotada no local do retiro. A graça do retiro pode chegar lá na sua casa agora, porque o Espírito Santo que desce aqui neste lugar, desce na sua casa também. Você confia? Mas será, Márcio? Será? Escuta aqui, entrou Jesus em Cafarnaum, versículo 5, e um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, o meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizei uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado, e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes: em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Vai, seja-te feito como? Conforme a tua fé. Qual é o tamanho da tua fé? Você veio para cá para o encontro, trouxe a fé ou esqueceu em casa? Deixou a fé na cama dormindo ou trouxe para cá? Diga para o seu irmão: será feito para você conforme a sua fé. Vou dizer de uma outra maneira que vai te ajudar a entender melhor e vai ajudar esse seu irmão a entender melhor também, tá certo? Diga para ele: se você confiar, você vai levar. Você vai levar o que você confia que vai receber. E olhando nos olhos, diga: amém? Amém. É isso aí mesmo. Então, certamente há aqui entre nós muitas pessoas necessitadas de cura. Muitas pessoas necessitadas, porque nós estamos em processo de cura. Não adianta você estar na igreja há muito tempo e achar que por isso você está isento das feridas, das enfermidades, das dores. Não está. Uns estão aqui porque precisam de cura, outros estão orando pela cura de alguém, não é isso? Teve gente que veio rezar por alguém. E eu digo para você, e digo a você a respeito de quem você está intercedendo, que o Senhor Jesus quer nos curar a todos. Jesus quer nos curar, porque curar não é uma coisa que Jesus faz. Curar é o que o Senhor é, Ele é a nossa cura. Quando nós nos achegamos a Jesus, nós somos curados porque Ele é a nossa cura, como Ele é o nosso Salvador. Veja, se você tivesse um fogo aceso aqui, que nós não temos, mas se a gente tivesse um fogo aceso, não tem como você separar do fogo as propriedades dele. O fogo tem cor, o fogo tem uma forma, ainda que ela mude. O fogo tem calor, você não tem um fogo que não queima.
Um fogo que não queima não presta para nada. Você gostaria de um fogão que você ligasse a chama e ela só iluminasse, mas não esquentasse? Não serve para nada um fogo desse não presta. Então veja, por que o fogo queima? Porque é isso que ele é. Por que o fogo ilumina? Porque é isso que ele é. Jesus Cristo, cujo nome Jesus quer dizer Deus cura, e quer dizer Deus salva. Mas quer dizer cura ou salva, Márcio? Na palavra de Deus, a palavra cura e a palavra salvação são a mesma. Deus salva curando e Deus cura salvando. Deus quer curar a sua família, Ele quer. Deus quer curar você. Deus quer dar salvação a você. E Ele há de nos fazer, nesse fim de semana, Ele há de nos fazer vencer todo o mal. Todo o mal, tudo aquilo que está te oprimindo, te constrangendo, te entristecendo. Você tem confiança nisso? Mas veja, essa palavra que nós lemos, essa palavra fala de cura. Mas é uma cura que acontece em Deus. É uma cura que acontece à luz da fé. É uma cura que acontece por meios não científicos. E tem essa cura? Tem. Mas Deus cura por outros meios. Deus cura através do remédio, através da terapia. Deus cura através dos médicos. Cura ou não cura? Mas Ele também cura diretamente e por meio da fé. Eu fui pregar em Curitiba há um tempo atrás. E foi um momento maravilhoso, num período muito difícil da minha vida. Porque não é porque nós estamos caminhando com Jesus que não aparece gente que faz maldade com a gente. Você sofre maldades. Eu trabalhava com uma pessoa, eu passei um serviço para esta pessoa, ela fez errado, pegou algo que era de outra pessoa e tomou posse como se fosse dela. A gente trabalha com meios de comunicação, aquilo foi publicado. Ainda foi colocado no nome do Padre Jonas. Eu chamei a pessoa e eu disse para ela assim, eu falei, você vai retirar isso do ar. Você vai pedir desculpa para a pessoa que é proprietária do que você postou. E você vai avisar o Padre Jonas que o nome dele foi usado nesse negócio aí. Não, Márcio, pelo amor de Deus, você não vai me fazer falar com o Padre Jonas sobre isso, vai me queimar, vai queimar você também que você está envolvido. Eu falei, não, o que queima a gente é a mentira. Gente, não dá para esconder essas coisas que você fica refém da pessoa que você é cúmplice. Falei, ou você conta para o Padre Jonas, ou eu conto. Ela disse, desse jeito? Eu falei, desse jeito. Você pode contar como você quiser. Se desculpa, conta para ele direitinho o que aconteceu. Diz que não foi de problema, mas você precisa contar. Você vai me obrigar a contar? Eu falei, não vou te obrigar a nada, mas se você não contar, eu conto. Ela disse, então eu vou contar, mas você me aguarde que você vai ver. Mas pensa numa mulherzinha vingativa. As calúnias que foram levantadas, aquilo me deu uma tristeza, gente, porque são coisas que a gente não espera de gente de dentro da igreja, de alguém que você chama de irmão. E foi assim, sabe, uma maldade atrás da outra, e eu fui ficando entristecido com aquilo que aconteceu. Eu sei que eu ia pregar em Curitiba no sábado, no domingo. Alguém tinha pregado no sábado, no retiro, eu ia pregar no domingo. No sábado à noite eu fui para o aeroporto, mas assim com o coração pesado. Eu lembro que eu fui rezando, dizendo assim, Senhor, eu estava precisando fazer o retiro, e não pregar o retiro, porque eu estou chateado, porque eu estou triste. Mas se o Senhor quer que eu vá, eu vou. E fui. Chegando o dia do retiro, preguei, como eu sempre faço, e fui atender as pessoas no intervalo. E no intervalo veio uma mulher junto com seu marido. Essa mulher estava com uma barrigona assim já grandona, sabe? De uns 7 para 8 meses. E ela sempre com a cabeça baixa e tremendo de chorar. Ela chorava de soluçar assim. Então eu não conseguia ver o rosto dela. Eu vi que estava inchado de chorar e porque estava grávida.
Ela não levantava a cabeça, não olhava para mim, e o marido começou a dizer: Márcio, nós somos católicos, nós somos pessoas de oração, nós nos casamos para ter família, e o nosso sonho era ter um filho. Mas essa semana nós recebemos o diagnóstico: a gravidez não está bem, minha esposa sofre de um mal raro chamado mal de Potter, que faz com que a criança no ventre da mãe fique completamente deformada. O grau de deformação do que está no ventre da minha esposa é tão grande que o médico nos disse para não chamar de filho. Disse que está no nível da monstruosidade e que nem vai nascer, não vai completar o tempo de gestação, porque vai ser um aborto espontâneo. Ele disse: mas o pior não é isso, é que essa doença, ela faz com que a pessoa não tenha mais filhos, e caso a pessoa tenha o azar de ter, a condição do segundo é pior do que a do primeiro. Então nós nunca vamos poder ter filhos. E nós queremos, nós desejamos. Eu estava moído por causa de tudo que eu vivi naquela semana. Aquele rapaz esperava que eu rezasse pela esposa dele, mas na hora Deus me deu uma inspiração e eu disse para ele, eu falei: meu amigo, eu sei que você quer que eu ore pela sua esposa, mas eu vou te ajudar na oração, eu serei o intercessor, mas a graça e a unção para orar por ela está com o marido dela. Vocês receberam o sacramento do matrimônio, e por meio desse sacramento Deus ungiu você como sacerdote do seu lar, tanto que a sua casa é chamada igreja doméstica, e não tem igreja sem sacerdote. Na sua casa você é o sacerdote do lar, e a sua esposa é a sacerdotisa do lar. Vocês têm, pelo sacramento do matrimônio, da parte de Deus e da igreja, vocês têm o poder de abençoar. Você sabia disso? Que você, como marido, como esposa, como dono e dona da casa, vocês têm autoridade e poder para abençoar, abençoar um ao outro, abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos. E se você abençoa, Deus abençoa, e abençoado está. Então eu disse para ele: põe as suas mãos sobre a barriga dela. Ele colocou, e ajudei-o naquela oração, dizendo: reze assim, peça isso para Deus e tudo mais. Quando terminou, eu estava querendo ir para a capela para eu chorar, porque eu não estava, o negócio foi sério, sabe? Tinha me magoado, eu queria chorar. A hora que eu estava saindo, um rapaz me segurou e disse: espera só um minutinho. Ele falou: Márcio, eu não te conheço, mas quando foram divulgar o encontro, colocaram um cartaz com a sua cara no outdoor, aqui na cidade, e eu vi que era você, e eu tenho uma promessa para pagar, e eu vim nesse encontro, não foi para participar, eu vim pagar uma promessa. Achei aquilo estranho, sabe, pagar uma promessa. Ele viu que eu estranhei, ele disse assim: eu sofri um acidente e eu fui internado e fiquei no mesmo quarto que um senhor que estava numa situação muito difícil. Ele estava muito mal e estava piorando cada vez mais. Então, à medida em que naquela UTI eu melhorava, ele piorava. Mas a gente foi ficando amigo, ao ponto que ele todos os dias lia um trechinho de um livro seu para mim. Um livro chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. E aquele livro foi transformando esse homem, e foi me transformando. Esse homem não era visitado por ninguém, não tinha parente que ia, filho que ia, ninguém, provavelmente porque ele devia ser uma pessoa muito difícil. Ninguém foi no hospital visitá-lo desde que eu estava internado com ele. Chegou uma altura que ele percebeu que ele ia morrer. Então ele me chamou perto da cama dele, que eu já estava melhorzinho, e ele disse assim: nós ficamos amigos? Eu disse: claro que a gente ficou amigo. Ele falou: então, eu vou morrer. Vou morrer e eu sei que eu vou morrer. E se eu morrer, eu preciso que você me faça um favor. Mas primeiro você vai ter que prometer. Aí ele: não, o senhor me diz qual é o favor que o senhor quer e depois eu prometo.
Ele falou, não, primeiro você promete, depois eu digo. E ele falou, Márcio, foi uma aflição para mim. Foi uma aflição para mim, não é? Porque prometer coisa para defunto, você já sabe como é que é. Mas ele acabou que venceu. E eu disse, tá bem, eu prometo para o senhor. O que o senhor quer? Ele falou, se eu morrer, você vai procurar o rapaz que escreveu esse livro. E vai dizer para ele que depois de 40 anos, eu comunguei. Eu me confessei, eu comunguei e eu me reconciliei com Deus por causa das coisas que eu li neste livro. Foi uma salvação para mim. E você vai dar um abraço nesse rapaz e dizer, o meu amigo morreu em paz com Deus. Aí ele disse, meu amigo morreu e eu estou aqui e eu gostaria de saber se eu posso te abraçar. Consegue imaginar o que foi para mim aquele momento? Eu fui para a capela, chorei muito, porque nas nossas misérias Deus vai agindo, nas nossas fraquezas Deus vai agindo, e Deus fez também para mim, daquele encontro, um encontro de cura interior, e uma resposta concreta à missão que eu realizava. Passado 2 anos eu voltei a Curitiba, conduzi o encontro, depois de ter pregado eu fui atender o povo novamente, e a coordenação do encontro disse assim, você não pode voltar para o palco sem ouvir o que uma mulher que está ali na fila tem para dizer para você. Eu falei, olha, a fila está grande, eu não vou conseguir chegar nela, eu tenho que voltar para o palco. Não, mas você tem que falar com ela. Eu falei, não vou passar ela na frente de ninguém. Tem gente que está aqui na fila mais de meia hora esperando, não vou passar ninguém. Mas você precisa ouvir a mulher. Eu falei, não vou passar ela na frente. Então como é que a gente faz? Eu falei, a hora que eu estiver indo para o palco, se ela quiser ir pelo caminho contando, porque a gente estava no fundo da quadra, ela tinha esse tempo para poder me contar. Quando eu peguei o rumo do palco, ela veio do meu lado dizendo assim, você não lembra de mim, né? Aí eu olhei para ela e falei, não lembro não. Ela falou, eu vim aqui há 2 anos atrás com meu marido, eu estava grávida, aí eu lembrei. E comecei a dizer, você é a mulher com o mal de Potter. Ela, então você lembra? Eu falei, eu lembro da situação, não lembro de você. Porque você estava inchada de grávida, você estava inchada de chorar, você não falou comigo, você não olhava para mim. Ela, você se lembra de tudo isso? Eu falei, me lembro de tudo isso. Ela falou, pois é, Márcio, naquele dia nós vimos aqui para poder pedir, e estávamos despedaçados. Hoje eu estou aqui para agradecer e louvar, e trazer o meu milagre para você ver, e descobrir uma criança perfeitinha nos braços dela, perfeitinha. Aí ela me contou que aquela gravidez que ela teve, contra toda a perspectiva médica, completou os 9 meses. A criança não sobreviveu por causa das muitas deformidades, mas a gravidez que veio em seguida, contra tudo que os médicos aconselharam e imaginavam, a criança veio perfeita. O caso dela foi mandado para os Estados Unidos para ser estudado por uma banca de cientistas, porque é impossível, o caso dela é impossível, uma pessoa com a doença que ela ainda tem, ela tem a doença, e os filhos nascem perfeitos, já está no 4º filho. Então eu digo a você, que o Senhor tem algo a fazer para nós, Ele tem cura para nós, mas é uma cura que acontece em Deus, à luz da fé. A palavra de Deus põe-nos diante dos olhos o Salvador, que é Jesus. Quem olhar para Ele em oração, será alcançado por essa graça. Você vai fazer isso? Isso aconteceu. Meu irmãozinho, por favor, para com o violão. Você para? Obrigado. Você já deve ter acompanhado no Antigo Testamento aquela passagem em que Moisés pega uma serpente de bronze, coloca numa haste de madeira e levanta para o povo olhar. Acompanhou? Sim? Conhece essa passagem? Então, quando o povo se afastou de Deus, o povo se tornou vítima de toda espécie de mal. E não era um mal qualquer não, era um mal mortal.
Porque o povo começou a murmurar, começou a reclamar de Deus, das coisas, da vida. E todas as vezes que nós entramos num caminho de murmuração, nós atraímos o mal para a vida da gente. As suas reclamações não resolvem os seus problemas, mas elas atraem o mal para junto de você. Estou sendo muito severo no que eu estou dizendo? Está chato ouvir isso? Então escuta. Murmurar é um convite para o demônio caminhar junto com você. O louvor manifesta a presença, a ação de Deus, nos faz sobrepujar o sofrimento e entrar na esfera espiritual diante de Deus. A murmuração nos afunda, nos oprime e atrai Satanás para junto de nós. Todas as vezes que você murmurar em vez de louvar, e preste atenção, porque todos nós já fizemos isso. Pergunte-se a si mesmo se com a sua murmuração alguma coisa melhorou. É pelo contrário, ela só piora, porque a murmuração atrai o mal para junto de nós. E para os israelitas atraiu umas serpentes que ficavam nas rochas do deserto, enfiadas na areia. Elas começaram a vir de todos os lados e quem era picado morria. Então o povo percebeu que eles atraíram aquelas serpentes venenosas com a murmuração e foram lá diante de Moisés e disseram: pecamos contra Deus e pecamos contra você. Nós falamos mal de você e nós murmuramos contra Deus, e essas serpentes estão acabando conosco. Castigo da nossa murmuração. Por favor, roga a Deus em nosso favor, para que nós sejamos libertados. E Moisés orou a Deus, e Deus mandou que ele confeccionasse essa serpente de bronze e a suspendesse numa cruz. A partir daquele momento, todos os que olhavam para a serpente de bronze, mesmo que tivessem sido picados, não morriam mais. Sofriam as dores. Ainda tinha as consequências da murmuração, mas a morte já não dominava sobre eles, porque havia ali uma força de cura. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para a cruz de Jesus. Há uma força de cura que brota da cruz. Há uma força de cura que brota da cruz de Jesus. Você tem a cruz do Senhor na sua casa? Você precisa ter. Você precisa ter. Eu sei que tem pessoas que gostam mais de imagens, tem outras que não gostam tanto. A minha criação, eu não tenho formação protestante nenhuma. É questão de gosto, sabe? Então, tem imagem que me distrai, porque tem umas imagens que são muito feias. Não é verdade? Tem umas imagens de Nossa Senhora que ela é vesga, o nariz é torto, não é? Quando eu vejo essas imagens, eu entendo porque que Deus proibiu fazer imagem na Bíblia, porque ele não fazer umas coisas tão feias dessas, né? Que ele já imaginou que alguns iam fazer essas imagens horrorosas, só pode. Na verdade, o que a Bíblia proíbe não é você ter uma imagem, é você construir uma imagem com a intenção de adorá-la. Quem é católico aqui, levanta a mão. Você adora imagem? A imagem é Deus? Não é, mas nos lembra a presença de Deus. Como essa imagem linda que está aqui nos lembra a presença de Nossa Senhora. Então, eu não sou aquela pessoa tão afeita às imagens, porque não é a minha cultura, não foi a minha educação. Mas na minha casa tem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e tem a imagem de Nossa Senhora. Eu tenho uma imagenzinha de Nossa Senhora pequenininha, que eu amo, porque ela cabe no meu bolso. Então ela está lá no meu altar, mas nos dias de perigo e de grande aflição eu ponho ela no bolso e levo ela comigo. E olha quantas graças eu já recebi ao anotar o meu pedido de oração, dobrar e colocar debaixo do pé dela. Ela nem fica em pé, tadinha, porque o papel é mais pesado, é mais forte do que o peso que a imagem tem. Mas a presença de Nossa Senhora e a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, no meu lar eu quero ter. O diabo odeia o sinal da cruz.
odeia. Ele sabe o que muitos de nós aqui ignoramos, que há um poder de cura que brota da cruz. Por quê? Porque na cruz Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas dores, Ele assumiu a nossa vida para nos dar uma nova vida. Então o que aconteceu com Jesus na cruz? Ele tomou posse da nossa vida como ela é, para que a gente pudesse ter a vida que Ele quer que nós tenhamos. Só que para eu e você termos essa vida nova, curada, renovada, feliz, liberta de todo mal, nós precisamos fazer igual este leproso. Nós precisamos ir a Jesus. Eu e você, nós temos que nos levantar dos nossos comodismos, dos nossos vícios, dos nossos pecados em que nós nos acostumamos, na lama em que nós nos atolamos. Nós precisamos nos levantar e ir a Jesus. Márcio, você falou bem, eu estou atolado, não consigo sair, então pede socorro para Ele. Oh, obrigado, querido. Pede para Ele te ajudar. Pede para Ele te socorrer. O que nós devemos fazer, né? Já que nós precisamos ir até Ele para receber a cura que se derrama de suas chagas, o que é que nós precisamos fazer para também nós sermos curados pelo Senhor? Você já se perguntou? Pergunta para o seu querido aí, sentadinho perto de você. O que é que eu e você precisamos fazer para também nós sermos curados pelo Senhor? Pergunte mais uma vez, o que você precisa fazer para também você ser curado pelo Senhor? Os Atos dos Apóstolos contam que alguém havia feito essa pergunta. Eles tinham visto que Pedro, os apóstolos, Maria, eles viviam uma experiência diferente, que alguma coisa tinha acontecido com eles, que aquelas pessoas, apesar de serem pessoas normais, elas não eram comuns. Alguma coisa extraordinária tinha acontecido com elas, e olhando para eles, vendo o que eles viviam, eles se entusiasmaram e perguntaram: o que nós precisamos fazer para viver o que vocês vivem, experimentar o que vocês experimentaram e ter essa vida que vocês têm? E a resposta de Pedro foi muito simples. Aqui está o segredo. Pedro respondeu: creiam, convertam-se e poderão experimentar. Gente, a gente não experimenta primeiro para depois a gente se converter. Primeiro você acredita, volta para Deus, e daí você experimenta. Primeiro você acredita, e depois você volta para Deus, e daí você experimenta. Primeiro você o quê? Primeiro você acredita, e depois volta para Deus, e por fim você experimenta. Por que você acredita primeiro? Porque sem acreditar você não consegue voltar para Deus. É a sua fé que faz você voltar para Deus e procurar o Senhor. Então, quando você acredita, você volta para Deus, você faz a experiência transformadora da graça de Deus. Acreditar e voltar para Deus constituem a única coisa que nós precisamos para ser curados. Olha aqui, o que é a única coisa que eu preciso para eu ser curado? Acreditar e voltar para Jesus. Porque a fé é o meio indispensável pelo qual a cura chega até nós. A fé é o meio indispensável pelo qual a salvação chega até nós. A fé é dom de Deus, mas ao mesmo tempo é a nossa resposta à iniciativa de Deus. Deus vem ao nosso encontro, mas a gente precisa responder. E nós respondemos com a nossa fé. Respondemos como? Sim, Senhor, eu creio em Ti e aceito 100% aquele que o Senhor enviou para me salvar. Essa é também a sua resposta? Sim? Sim. Então diga comigo: sim, Senhor. Sim, Senhor.
Eu creio em Ti. E aceito 100% aquele que o Senhor enviou para me salvar. Fé, meu querido, é confiança, é dependência e é obediência a Deus. Como é que eu sei se eu tenho fé? Se eu confio, se eu dependo de Deus e se eu obedeço a Deus, se eu obedeço a Jesus, Salvador, morto, ressuscitado, único mediador entre Deus e os homens. Aí eu entendo que eu tenho fé. Fé é a certeza de que Deus vai agir conforme as promessas de Jesus. Você confia que Deus vai agir conforme o que Jesus prometeu? Sim. Não é você acreditar em alguma coisa. Fé não é você acreditar num conjunto de verdades. Eu vou esmiuçar a doutrina, porque quanto mais eu souber a doutrina, mais fé eu tenho. Ajuda. Mas não é isso, nem isso é. Não é você crer num apanhado de verdades. Fé é você crer numa pessoa. A nossa fé cristã é crer em alguém, é entregar-se a essa pessoa sem limites, sem condições, sem impor condições. Não é você concordar intelectualmente com coisas que você não entende. Porque tem gente que pensa assim, fé é eu não entender, mas aí eu concordo, porque eu tenho fé. Eu trabalhava com um rapaz, são coisas que é bom a gente contar para você ver que elas acontecem, que ele era ateu, ele não acreditava em nada, mal acreditava em Deus, mas trabalhava comigo. Gente boa de um tanto que você não imagina, mas cheio de filosofia na cabeça. Ele dizia que ele não se convencia com nada dessas coisas que falavam e tal. Aí entrou uma mulher na vida dele, uma mulher religiosa, uma moça religiosa. Aí ele se converteu. Engraçado, né? O que o nosso coração e o que os afetos fazem com a gente. Tem gente que por causa do coração se aproxima de Deus e por causa do coração se afasta de Deus. Tem muita gente que foi embora da igreja e mudou de igreja por causa de namorado, de namorada, de esposa, de marido. Trocaram Jesus pelaquela pessoa. E esse daí que era ateu converteu da noite para o dia porque era do interesse dele. A moça era bonita, ele não ia perder. Aí um dia eu fiquei tão bravo com ele, porque ele virou para mim e disse assim: agora eu sou católico porque é mais fácil. As coisas que eu entendo, e as coisas que eu não entendo, se a igreja falar para mim eu acredito e acabou. Porque mesmo que eu não entenda, se ela está me dizendo que porque eu falei: ô fulano, não é assim não. A igreja é uma mãe que nos educa e nos ensina o caminho, mas você não se abstém de pensar, de compreender, de buscar em Deus a verdade não, porque senão você fica numa fé superficial que nem fé é. Fé não é isso, você concordar intelectualmente só na razão com coisas que você não entende, mas é você ter confiança em Deus, é ser dependente de Deus e do seu plano de salvação. Como assim, Márcio? Eu confio mais nos planos de Deus do que nos meus planos. Você tem planos para a vida? É bom que tenha. Você tem projetos? Quem tem projetos aí de vida, levanta a mão. Deixa eu te contar uma coisa. Aqueles que Deus tem para você são muito mais altos do que os seus. Não é que o seu está reprovado. E muita coisa que você projeta, planeja, nosso Senhor vai aproveitar. Por que Ele não aceita os seus planos como você faz? Porque eles são muito diminutos, pequenininhos, seus planos são fraquinhos. Ele tem muito mais para você, Ele sabe que você pode muito mais, Ele tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida. O plano de Deus para você, se cumprir na sua vida, se você permitir, Ele será grandioso, maravilhoso, não haverá igual. Não haverá igual. Então permita que os planos dele se realizem na sua vida.
E isso vai ser para você um instrumento poderosíssimo de cura. Então fé é você confiar no plano de salvação que Deus tem para você. A fé não é um sentimento. Não é porque tem gente que acha que eu não senti nada, eu não tive fé. Sabe aquela noite que eu fui para o grupo de oração que eu disse para você que mudou a minha vida? Durante o grupo eu não senti nada. Eu não senti um calafrio, eu não senti um arrepio, eu não senti o chão fofo debaixo dos meus pés. Eu estava ali, só tinha um monte de coisa diferente que eu estava vendo, o povo rezando espontaneamente. Carismático gosta de mexer um com o outro, né? Tem aquelas dinâmicas. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado, reza por ela. Eu entrei no grupo sem vontade de ir para lá, a contragosto, porque alguém me convidou e eu fiquei com vergonha de dizer que não. Quando aquele grupo terminou, eu não queria que acabasse. Eu saí por aquela porta me perguntando se eu podia voltar, porque ninguém tinha me convidado para voltar na semana seguinte, mas eu queria. E da porta para fora, alguma coisa foi acontecendo, uma alegria foi tomando conta de mim, que eu até desaprendi a andar. Eu ia andando duro pelo meio do caminho, porque eu tinha vontade de correr, de gritar, de pular, de uma alegria que tomou conta do meu coração. Mas durante a oração, não senti nada. Então fé não é sentimento, não se mede pela emoção, não é autossugestão, ela é uma decisão total da pessoa, uma decisão que envolve todo o seu ser e que compromete toda a sua pessoa. Foi o que fez o leproso naquele dia. Ele pôs-se diante de Jesus e ele sabia que Jesus podia dar só o que Deus pode dar. Você conhece alguém capaz de curar de doenças incuráveis? Que não seja Deus? Você conhece? Alguém que é capaz de fazer voltar da morte uma pessoa? Você já encontrou alguém na sua vida que esteve morto e que Deus trouxe de volta? Eu já. Eu conheci mais de uma pessoa já, que esteve morta, foi diagnosticada, o médico documentou a morte da pessoa e depois, por um momento de oração, a pessoa voltou à vida. Porque quando Deus se manifesta, até a morte tem que se retirar. Quando Jesus vem, é a morte que retrocede. E diante dele, as nossas enfermidades se prostram. Você entendeu o que está preparado para nós nesse encontro? Sim? Nós vamos precisar pedir a Deus o coração desse homem, desse leproso. O que aquele leproso fez naquele dia foi maravilhoso. Ele colocou-se diante de Jesus, sabendo que ele era Deus e que havia uma força divina com ele, capaz de dar o que ninguém mais podia dar. Você também tem essa fé? Então fique de pé um pouquinho. Coloquem-se de pé. Aqueles que querem renovar a sua confiança em Jesus. Todos os que querem o cumprimento desta palavra em suas vidas, mostrem agora de algum jeito, com um gesto, ou erguendo as mãos, ou se ajoelhando, ou simplesmente se levantando. E ore comigo agora, diga: Jesus, meu Senhor amado. Meu Senhor amado. Jesus, eu busquei todos os meios humanos. E já não há nada que eu possa fazer, meu Deus. Já não há nada que eu possa fazer. Como esse leproso, eu não tenho outro socorro senão a Ti, Senhor Jesus. Só me resta recorrer a Ti, meu Senhor. E se o Senhor não intervém, Se o Senhor não intervém, o caso está perdido. o caso está perdido. O Senhor é a minha última esperança. O Senhor é a minha última esperança. E eu sei que eu não vou me decepcionar. E eu sei que não vou me decepcionar. Porque o Senhor não pode deixar de cumprir as suas O promessas. Senhor não pode deixar de cumprir as suas promessas. Põe as mãos sobre o seu peito e diga: Jesus, me escuta, por favor. Jesus, me escuta, por favor. Escuta-nos nesta manhã, Senhor Jesus. Como o Senhor escutou os gemidos e o clamor do seu povo cansado, do seu povo oprimido.
do seu povo machucado. E o Senhor desceu para libertá-los. Desce agora, Senhor, aqui, neste rincão, na casa de Maria, na obra de Maria. Desce aqui, Senhor, no meio de nós, nessa grande tenda de oração em que nós nos encontramos. Que a Tua presença, Senhor, encha este lugar. E o Senhor venha fazer conosco o que sempre faz com o seu povo. Ouve os nossos clamores, os nossos gemidos, Senhor. Vem nos libertar das nossas opressões, curar as nossas machucaduras. Senhor, liberta-nos. Senhor, liberta-me. Eu vim aqui em busca de socorro. Só Tu, Jesus, pode me libertar e me salvar, inclusive de mim mesmo, Senhor. Do coração da nossa casa, do coração da nossa família tão sofrida e abalada, do meio das tribulações que nós estamos passando, em meio aos ataques que recaem sobre as nossas vidas, Senhor. Nós suplicamos a Ti, que és o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós suplicamos para que nos manifeste agora, nesse momento de graça e de oração, que o Senhor nos manifeste todo o Teu poder salvador. Nós queremos, Senhor Jesus, diante de todos que aqui estão, nós queremos reconhecer e declarar: Jesus, Tu és o Senhor. Jesus, Tu és o Deus que impera. Tu tens todo o poder no céu e na terra. E eu Te proclamo o Senhor de toda a minha vida. E diante de Ti eu submeto todo o meu ser, Senhor. Reina na minha vida, Jesus. O Senhor é poderoso e eu reconheço o Seu poder. E entrego a minha vida nas Tuas mãos. O Senhor tem toda a autoridade sobre a minha vida e eu me submeto. Eu que resistia, eu que recalcitrava, eu que era rebelde, Senhor, eu me submeto. Senhor, eu quero Te obedecer. Senhor, eu vou Te obedecer. Põe Tua mão salvadora sobre mim, aqui diante de todos. O Senhor estendeu a mão para aquele leproso e disse: eu quero ser curado. Jesus, proclama também sobre mim esta palavra agora. Estende a Tua mão, Senhor, e toca-me e salva-me. Jesus, me salva, porque eu não posso me salvar a mim mesmo, Senhor. Eu não posso, eu não consigo e nem quero, Senhor. Eu preciso e quero ser salvo por Ti. Jesus, eu preciso e quero ser salvo por Ti. Deus está caminhando no meio de nós agora, meus irmãos, passeando entre essas cadeiras. Está agindo agora, está libertando, está curando, está tocando os nossos corações, está nos convertendo ao Seu amor. Senhor, a hora chegou. A minha hora chegou. E agora, Jesus? Diga para Jesus: o meu momento é agora, Senhor. Tem que ser. Eu estou pronto na medida do que eu consigo, Jesus. A minha hora chegou. E eu Te peço, dê a mim, dê a esses irmãos que estão aqui, dê-nos, Senhor, a força necessária para fazer a escolha certa, para fazer aquela escolha que vai mudar toda a nossa vida. Porque a partir de agora eu quero uma vida no poder do Espírito. Eu quero uma vida no poder dos Seus dons, dos Seus carismas. Eu quero sim conquistar as minhas vitórias, mas eu quero conquistar as minhas vitórias em Deus. Se não for com Deus, eu não quero.
Não me interessam outros lugares, não me interessam outras curas, não me interessam outras espiritualidades, não me interessa nada que venha pôr obstáculo a Jesus Cristo na minha vida. Se não for por meio de Jesus, eu não quero. Diga: eu renuncio a toda e qualquer cura, a toda e qualquer salvação, promessa de salvação que me tenha sido feita fora de Jesus Cristo, porque só Jesus é o meu Salvador, e só nele eu encontrarei vitória verdadeira. Coloca as mãos sobre os seus olhos e pede a Jesus agora para abrir os seus olhos. Fala para Ele: Jesus, abre os meus olhos, para eu ver os dons, para eu ver as graças que o Senhor está derramando sobre mim. Que o Teu poder salvador, Senhor, alcance a minha família também. Como o Senhor trouxe de volta à vida Lázaro, como o Senhor trouxe de volta à vida o filho da viúva de Naim, como o Senhor trouxe a cura para o servo do centurião, deste homem que nós lemos aqui, o testemunho na Tua palavra. Senhor, Tu podes trazer vida nova a tudo o que a morte estava oprimindo na minha casa. O Senhor pode trazer o meu relacionamento de volta à vida. O Senhor pode ressuscitar meu casamento. O Senhor pode ressuscitar o meu relacionamento com meu filho, com a minha filha. O Senhor pode curar o meu relacionamento com a minha irmã, com meu irmão. O Senhor pode nos curar. E como aqueles homens que trouxeram as talhas cheias d'água para serem transformadas em vinho, sob a orientação de Nossa Senhora, eu trago agora a Ti, aos Teus pés, Jesus, as talhas da minha vida, porque o Senhor tem o poder de transformar misérias em graças, derrotas em vitórias. Então nós Te suplicamos, manifesta o Teu poder agora no meio de nós, Senhor Jesus. Uria la candaria la mandarale, uria la baria la shandaria la candaria la baria la caria la bandaria la bara la candaria la baria la caria la gara la bara la uria la baria la baria la bara la bara la gara la bara la gara la bara la bara la gara la gara la bara la bara la baria la bara la candaria la baria la gara la gara la baria la uria le mandaria la candaria la bandaria la baria la baria la baria la baria la baria la candaria la baria la baria la baria la baria la gara uria la bandaria la bandaria la baria la baria la baria la baria. Imagine agora, fique com seus olhos fechados. Imagine Jesus diante de você. E você é o leproso, porque tem a lepra do corpo, mas tem a lepra da alma. Os pecados que nos deformam, os vícios que nos amarram, as tristezas que foram sabotando a nossa vida, os pensamentos distorcidos que nos atormentam, as preocupações exageradas. E Jesus está aqui agora diante de você. Leva a sua lepra aos pés de Jesus. Vai com confiança, porque Ele esperou muito por esse dia de você estar aqui na presença dEle. Ele estava esperando uma palavra sua para poder te atender, para poder te curar, para poder te tocar. E diga para Ele com confiança de filho: Senhor, se queres, podes curar-me. Tu tens o poder de curar-me, Senhor. Tu tens o poder, Senhor. E eu lhe digo que eu não vou oferecer obstáculos. Pode me curar, Jesus. O Senhor tem toda a liberdade para me curar.
E sinta Jesus tocando em você agora, porque Ele está. Ele não se recusa a atender uma oração sincera. Ele não espera pessoas perfeitas, Ele espera pessoas verdadeiras, sinceras. E Jesus, que está vendo a sinceridade da sua oração, está tocando em você e está lhe dizendo: eu quero a tua cura, eu quero a tua libertação, eu quero a tua salvação. Ser curado, ser curado. Você está sentindo a presença viva de Jesus tocando em você? Você confia no amor que Jesus tem e no poder de um Deus onipotente que está lhe dizendo sim? Então toma posse dessa cura, assuma essa cura. Você que veio aqui pedir a Deus que te ajude com a sua depressão, que nem rezar mais você conseguia. O Senhor está lhe dizendo: eu quero ser curada. Levanta, minha filha, levanta a cabeça, ânimo, coragem, porque tudo a partir de agora vai melhorar, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. O sol vai voltar a brilhar para você. Já está brilhando nesse momento. Dê glória a Deus. Senhor Jesus está tocando em você, minha querida, que ficou tão comovida quando ouviu o testemunho daquela mulher que precisava engravidar. Jesus está atendendo a sua oração, o seu coração de mãe. Você não tem filhos, mas tem coração de mãe. Seu coração foi atendido, o Senhor te ouviu. Você virá nesta casa trazendo seu filho nos braços para agradecer a Deus e testemunhar como hoje, nesse dia, o Senhor te atendeu. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos liberta. Cantemos. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura. Levanta os braços e canta isso. Declare. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Mais uma vez, canta isso. Tua presença cura todas as feridas que causei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senta só um minutinho antes do nosso intervalo. Já vamos ter um intervalo e depois voltamos. Aí depois temos o almoço. Algumas orientações que vão nos ajudar no decorrer desse encontro, tá certo? Então, em todos os intervalos, eu vou estar à sua disposição para a gente se abraçar, para a gente tirar uma foto. Se você quiser que dedique o seu livro, eu vou fazer com o maior prazer. Não é? Mas, Márcio, será que vai dar tempo? Vai dar tempo de atender todo mundo. Se você tiver paciência, eu também vou ter. Vai ter paciência? Então nós vamos nos abraçar, tá bom? E eu sou um missionário da comunidade Canção Nova. Vocês conhecem a obra de Maria e é bem parecido. Eu estou na Canção Nova há 33 anos. Todo o meu trabalho eu doei os direitos autorais de tudo. Então todos os livros que eu já escrevi, nunca ganhei um centavo por nenhum livro desse.
Aí você vai perguntar, trabalhar de graça? Não, não é de graça não. O meu salário é muito maior. O meu salário é o bem que esses livros fazem às pessoas. Porque tem coisas que no retiro a gente não consegue falar e a gente não consegue transmitir. Então eu trouxe para esse nosso retiro e já peço perdão a você, porque só vim eu e a minha esposa. Eu não vou fazer minha mulher carregar caixa de livraria, porque o homem tem que servir para alguma coisa, né? Então é só o que eu dou conta de carregar. Infelizmente é pouco, tá? Então, se você não conseguir, me perdoe. E eu gostaria muito que esse fosse o livro do nosso encontro. Eu lhes trago melhora e cura. Esse livro eu tive a oportunidade de organizá-lo. Mas esse livro, o conteúdo é de um padre exorcista, ministeriado em libertação e cura interior, um homem maravilhoso, que eu tive a oportunidade de testemunhar verdadeiros milagres que Deus operou por meio dele. Há uma oração aqui no meio desse livro chamada Oração por cada pessoa de uma família. Ela ora por cada pessoa de uma família e, sobretudo, tem uma oração particularmente para o marido, para o homem, que em geral a gente não encontra. É muito importante essa oração. No final deste livro tem uma oração pedindo a Deus a cura dos nossos relacionamentos com os antepassados, porque tem muita coisa que é herdada, que você olha e vê que você recebeu da sua mãe, que a sua avó também tinha. Quando é coisa boa, oba, e quando não é? Não é verdade? E a gente não se atenta que nós precisamos orar por essas questões, que às vezes elas prejudicam a nossa vida. O outro livro que eu vou falar, porque eu citei ele na pregação, né? Esse veio bem pouquinho, alguns iriam perguntar, porque eu sei que perguntam. É o livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Esse livro é maravilhoso, dispensa comentários. E o que eu creio firmemente, que complementa e aprofunda o que nós vamos viver nesse nosso encontro, depois eu vou voltar a falar dele, é esse livrinho aqui, ó, que o que ele tem de pequenininho, ele tem de poderoso em Deus. Se chama Passos para a Cura e Libertação Completa. Tá certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. A livraria está bem ali atrás. Eu vou ficar lá do lado dela durante o intervalo, tá? Para atender você. E o nosso intervalo ele vai ser curtinho mesmo, para a gente aproveitar melhor o nosso dia. Nós passamos um pouquinho aqui o nosso primeiro momento da manhã, a gente vai precisar compensar isso, tá certo? Mas para a gente fazer render o nosso encontro, quando começar a música daqui a uns 20 minutinhos, você volta para cá imediatamente para a gente fazer render nossa manhã, combinado? Então tá bom. Tem mais algum aviso? Tem sim, Márcio, bem-vindo. Bom dia! As comadres já vão tudo saindo. Ei, eu sou carente, não saia não. Aí eu vou dar um aviso, depois vai estar todo mundo molhado por aí, sem saber onde é o banheiro.